Olá, quarta-feira, 15 de janeiro. Tem lixo aí na sua rua? Hoje o Unesp Notícias fala sobre isso. Ruas do Meiridota estão cobertas de lixo. Bauru já acumula 400 vazamentos de água em toda a cidade, metade só na Zona Norte. E na Copinha, olheiros buscam os craques do futuro. Em Bauru não é difícil encontrar ruas e terrenos cheios de lixo. Além da sujeira e do mau cheiro, o hábito de não descartar resíduos no local correto pode trazer riscos à saúde. Não precisa procurar muito. Ao andar pelos bairros de Bauru é fácil encontrar ruas e terrenos cheios de lixo. Nem mesmo a calçada deste hospital, na Vila Industrial, foi poupada. Nós ainda temos uma cultura muito errônea ainda da população, e é a impaciência, né, de se livrar daqueles materiais que consideram inservíveis, né? O seu lixo orgânico, o seu sofá velho, o seu colchão velho, aquilo que já não é mais de uso diário da pessoa, ela se livra simplesmente jogando do outro lado da rua. Isso, infelizmente, é um problema cultural, que a gente vem tentando trabalhar com isso, vem tentando modificar isso, mas ainda, infelizmente, ainda temos essas ocorrências. Essa é a rua Amadeu Cavalieri, no bairro Meiridota. Como a gente pode observar por aqui, o descaso da população ao descartar lixo é grande. A gente pode encontrar aqui todo tipo de material, um prejuízo para a saúde das pessoas e também para o meio ambiente. A loja do Benedito fica perto da rua que foi transformada em um lixão a céu aberto. E o incômodo é grande. É muito ruim, pois em dias de vento o lixo volta todo para nós aqui, né? Mesmo porque tem muitas pessoas que descartam lixo aí e não moram por aqui, vêm de outro lugar da cidade. Para os moradores do bairro, o problema está no hábito das pessoas de não colocarem o lixo para a coleta. A coleta passa 3 vezes por semana. É uma falta de respeito, né? Que joga a turma do Meiridota, vem a turma da Quinta, joga. Olha, muita gente até de fora joga aí. É uma falta de educação, porque tem coleta de lixo e as pessoas jogam lixo nos terrenos baldios, jogam entulho, animal morto. Nós temos a coleta de lixo, o lixo orgânico, residencial, 3 vezes por semana. Temos a coleta seletiva também mais uma vez por semana. E são bairros que, principalmente o Meiridota, ele é atendido por um ecoponto, mas infelizmente as pessoas preferem andar até uma distância maior e jogar em qualquer lugar ou permitem que coletores, os catadores, retirem o seu lixo e levem para outros lugares, né? Isso é prejudicial porque, de qualquer forma, a conta acaba chegando no nosso bolso, né? Se não for pela coleta de lixo, pela coleta seletiva, vai chegar pelo tratamento de saúde, de doenças que podem ocorrer. Então, infelizmente, ainda temos essa cultura errônea, né? As pessoas procurarem ter um pouquinho mais de informação, procurar saber o que está acontecendo no seu bairro, vão verificar que existe a infraestrutura, basta saber usar. Diariamente, a Indurb coleta cerca de 260 toneladas de lixo, que vão para o aterro municipal. Apesar de ficar um pouco distante, aproximadamente 15 quilômetros do centro, os moradores também podem levar o lixo para o local. É só fazer o agendamento por telefone. Já os ecopontos recebem pequenas quantidades de entulho, móveis e eletrodomésticos. Todo mundo tem que fazer a sua parte para não deixar a cidade suja, né? Olha, o aterro municipal funciona de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Já os ecopontos abrem de segunda a sábado, das 8 ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. Para conferir os endereços dos ecopontos, é só acessar o site da Prefeitura, bauru.sp.gov.br. E tem algum vazamento de água aí perto de onde você mora ou trabalha? É bem possível que a resposta seja sim. Por toda a cidade são mais de 400 casos, a metade está na Zona Norte. Para tentar resolver esse problema, o DAI fez hoje um mutirão em alguns bairros. O vazamento começou há uma semana. Parece pequeno, como se fosse uma poça d'água. Mas para ele chegar até o asfalto é porque o cano já está bem danificado. Em poucos minutos, a retroescavadeira abre o buraco.
A rede de abastecimento está enterrada a quase 2 metros de profundidade. Em média, o DAI recebe 40 ligações por dia dos moradores reclamando de vazamentos em toda a cidade. Atualmente, o departamento já acumula quase 400 reclamações e dessas, pelo menos metade está na zona norte da cidade. São bairros como Nobuji e Nagasawa, também conhecido como Bauru 2000. Aqui o problema é frequente, principalmente porque a rede é antiga. O vazamento é comum. Sempre tem vazamento nas ruas aí. Se você sair andando no bairro, agora melhorou um pouquinho, estão tampando, mas ao contrário, ele só vivia vazando e dias vazando aí. Para amenizar o problema, o DAI concentrou hoje os 60 funcionários de reparos da rede em 26 bairros da região. Em média, eles levam 1 hora para fazer o serviço. Depois que o cano é trocado, o caminhão despeja terra para fechar o buraco. Na rua deste morador, o desperdício de água limpa já durava mais de 1 mês. Várias reclamações foram feitas até que o departamento mandasse funcionários para o conserto. Esse dia quase aconteceu um acidente, é porque os meninos de moto passam aqui, o buraco estava grande, né? E a dificuldade era grande aqui para todos os vizinhos, né? Porque todo dia entrar e sair com esse barro todo aí na frente de casa, né? E há mais de 40 dias já isso aí, né? De acordo com o presidente do DAI, a ação não vai consertar todos os vazamentos da cidade, mas deve ajudar, inclusive, na falta d'água que atinge a Zona Norte. Então, a população tem que cooperar, a população tem que ajudar a gente também. Hoje, o poder público não tem condição de resolver todos os seus problemas. Então, economizando água com as torneiras, lavando calçadas, veículos, tem a maneira de fazer isso. Não com a torneira, faz com balde, lava o carro, ninguém proíbe de fazer. Quando a coisa melhorar, a situação estiver numa condição melhor, a gente, evidentemente, abre mais exceções. Hoje, a gente pede esse sacrifício da população, que é muito importante para a gente. Já nesse caso, é o poder público que tem que agir mais rápido, né, para resolver os problemas. Para registrar reclamações de vazamentos de água ou de esgoto em Bauru, o DAI atende pelos números 3235-6140 e 0800-771-0195. Veja agora a previsão do tempo com informações do IPMET e do CPTEC. Pode chover forte logo mais na região central do estado de São Paulo. Amanhã, o tempo fica instável e com nuvens, mas as temperaturas continuam altas. Agora, a umidade do ar está em 53%. A velocidade dos ventos é de apenas 4 km por hora. A temperatura mais alta hoje foi de 31 graus. A máxima amanhã também deve chegar aos 31 graus em Bauru, Agudos e Piratininga. Na edição de ontem do Unesp Notícias, a gente mostrou que uma operação do Ministério Público Estadual prendeu 6 pessoas na região de Bauru acusadas de fraudes em processos de licitação na compra de material para lixo hospitalar e comum. Segundo as investigações, dentre as fraudes estão crimes ocorridos em licitações realizadas pela Prefeitura de Bauru e pela Endurbe. Para colaborar com as investigações, o prefeito Rodrigo Agostinho determinou hoje que os setores jurídicos da Prefeitura e da Endurbe enviem cópia ao Ministério Público dos processos licitatórios para aquisição de produtos de limpeza realizados no ano passado. Rodrigo também determinou às secretarias de negócios jurídicos e da administração uma verificação rigorosa para buscar qualquer indício de participação de funcionários da Prefeitura nos crimes investigados. As reuniões para eleger os membros do Conselho do Município começam a ser realizadas na semana que vem. O Conselho tem a função de propor e de discutir ações de planejamento urbano. Sobre esse assunto, eu converso com o secretário de Planejamento, Paulo Ferrari. Secretário, quem pode participar do Conselho? Todos os moradores podem participar representando as suas regiões. E como que vai ser feita a eleição? A eleição é feita por regiões. Quando o plano diretor foi feito, o Bauru foi dividido em várias regiões. Cada região dessa agora vai estar elegendo um representante que vai defender, que vai levar as ideias dessa região para o Conselho das cidades. Junto aos representantes da população, também tem os representantes do poder público, das universidades, das instituições. Aí se constitui o Conselho, que vai estar discutindo as melhoras que a nossa cidade precisa, novas legislações, regulamentações, enfim, tudo aquilo que a gente precisa para ter uma cidade melhor. E qual que é a importância de as pessoas dos bairros participarem do Conselho? Exatamente essa, o bairro levar a sua necessidade, o que ele quer, que tipo de desenvolvimento urbano ele deseja para aquela região.
Muito obrigada pelas informações. Lembrando, então, as reuniões elas começam a partir do dia 20, sempre às 7 da noite, na Câmara Municipal. E é possível consultar quais setores e quais reuniões estarão sendo realizadas no site da Prefeitura. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias. O Senai está com inscrições abertas para vagas remanescentes de cursos técnicos gratuitos. São 37 vagas distribuídas entre 4 cursos. Os interessados podem se inscrever até o próximo dia 21 na Secretaria da Escola. A taxa de inscrição é R$ 43,00. A prova de seleção será realizada no dia 26 de janeiro. O Senai fica na rua Virgílio Malta, 1122. Outras informações pelo telefone 3104-3800 ou pelo site da escola. Depois do intervalo, a gente fala ao vivo com a enfermeira Andréa Carvalho. O assunto é um curso para gestantes. E ainda hoje, de olho nos novos craques, observadores técnicos buscam novos talentos do futebol na Copinha. A gente fala agora de um curso voltado para as futuras mamães. A Maternidade Santa Isabel faz a partir deste mês 12 edições de um curso voltado a mulheres que estão esperando um bebê. Eu converso agora com a coordenadora do curso e gerente de enfermagem, Andréa Carvalho. Andréa, boa tarde. Muito obrigado por sua participação aqui no Unesp Notícias. Boa tarde. Andréa, qual que é o objetivo desse curso? O objetivo desse curso é trazer para as mães, né, uma forma da gente estar tirando dúvidas a respeito, né, do trabalho de parto, né, do parto em si, né, desmistificar essa questão da dor, que elas têm medo, né, que muitos falam a respeito da dor. Então a gente traz para elas, né, que não precisam se preocupar com essa questão, né. Nós abordamos todo o cuidado que ela precisa ter no pós-parto, né, e os cuidados com o bebê. Então a gente ensina como cuidar do coto, do umbigo, né, que algumas têm medo, a gente ensina a dar o banho. Então tudo assim, bastante didático, a gente tem boneca, a gente tem banheira, né. As mães e os acompanhantes das mães vão poder até experimentar um pouco. Para quem quiser, né, a gente até oferece, né, essa simulação para que perca um pouco esse receio de pegar o bebê, por ele ser tão frágil, né. Algumas mães até nem cuidam do bebê nos primeiros dias, né. Então a gente passa toda a orientação da parte de imunização do bebê, né, dentro da maternidade, que ele já sai vacinado, alguns testes que são realizados, que são importantes, teste do coraçãozinho, do olhinho, da orelhinha, né, do teste do pezinho. O banco de leite também passa todo dia, né, trazendo orientações. Os bebês já saem registrados da maternidade, né? E uma questão que a gente aborda também é assim, como vai ser esse processo dela dentro da maternidade. Então a gente até pede para que o acompanhante que vá acompanhá-la durante o trabalho de parto e o parto em si, que venha com ela nesse curso, né, que nós vamos orientar todo, né, o que vai acontecer, como que vai ser esse trabalho de parto e também reforçar a questão das enfermeiras obstetrizes estarem realizando o parto, né? São enfermeiras com formação de pós-graduação em que podem realizar esse parto sem a presença do médico na sala de parto. Muitas mães têm essa dúvida, né? Ficam preocupadas quando não tem um médico responsável pelo parto. Uma enfermeira com pós-graduação na área pode realizar o parto mesmo sem a presença de um médico. Sim, então assim, o nosso pré-parto ele é composto somente por enfermeiras obstetrizes, que são enfermeiras com pós-graduação tituladas, né, para realizar esse parto de baixo risco, sem a presença do médico na sala de parto, né? E mesmo que houver alguma intercorrência, ela está habilitada para dar uma conduta até a chegada do médico. Esse médico, os obstetras, eles permanecem dentro da maternidade, são 4 obstetras por plantão, né? Nós temos os pediatras dentro do hospital, o anestesista, né? Todos 24 horas dentro do hospital, né? É um hospital de porta aberta que a gente fala, é um pronto-socorro para a gestante. Durante 24 horas que ela chegar, ela vai ter o atendimento, só que a maioria dos partos normais são realizados pelas enfermeiras obstetrizes. Isso é uma prática já de muitos anos da Maternidade Santa Isabel, né? Onde a gente tem
o conselho nosso, né, que é o Corém, né, nos dá esse título, né, desde que tenha pós-graduação, para estar realizando esse parto, e o médico não vai estar na sala. Então, todo o processo do trabalho de parto e o parto em si, ele é feito pela enfermeira obstetriz. E o médico vai vir para o pré-parto se a gente avaliar algum risco para a paciente ou para o bebê. Então, nós vamos estar comunicando esse risco e aí ele imediatamente vem para fazer a avaliação. Vamos falar aí sobre as dúvidas que as mães têm, né? Você já até falou um pouquinho, mas a dor, a questão da dor. Muitas mães morrem de medo desse momento, dessa dor do parto. Isso é um mito? Como é que é isso? Assim, a dor é um processo muito individual, né? Então, tem aquelas que falam que doeu demais e tem aquelas que, durante o trabalho de parto, não expressam nenhuma dor, assim, né, que está com muita dor, né? Então, a gente costuma dizer para elas que é um desconforto na região da bacia, que nada mais é do que uma cólica menstrual intensa, né? Para algumas, outras não, né? Então, assim, não precisam se preocupar, às vezes, com o que algumas colegas falam, né? Elas vêm com medo para a maternidade, né? Medo do que vai acontecer, medo de como vão ser recebidas, né? Então, assim, serão muito bem recebidas, né? Nós estamos ali para estar tratando delas, acolhendo a paciente e o familiar, né? E, assim, elas não se preocuparem com isso. Nós temos alguns métodos que a gente vai fazendo para o alívio dessa dor, né? Não necessariamente o parto precisa ser induzido, porque hoje o Ministério da Saúde, ele se preocupa bastante com a relação do parto humanizado, é voltar aquele parto sem a indução. O que é a indução? Você pôr uma medicação no soro, né? Para, às vezes, até intensificar um pouco esse processo, né? As contrações, que para o bebê nascer eu preciso ter contração e ter dilatação, né? Alguns casos não tem como a gente prever que o neném não vai conseguir nascer de parto normal. Então, esse parto vai ser esperado e isso pode levar mais de um dia, o processo do trabalho de parto, né? Então, assim, nós estamos monitorando ela e o bebê de 1 em 1 hora, né? Algumas pacientes chegam ali e a conduta do médico é induzir o parto, porque algumas situações requerem que seja dessa forma. Outras situações não, elas vão ficar ali, né? Nós temos camas PPP, que é cama pré-parto e pós-parto, né? Que a gente hoje tirou aquela situação daquela posição ginecológica, né? Ela fica em outra posição, uma posição mais confortável, né? Então, tudo isso ajuda nesse processo da evolução do trabalho de parto. Nós encaminhamos para o banho terapêutico, a gente tem o cavalinho, a gente tem bola, né? Então, nós temos várias ações para amenizar, né? E o acompanhante junto é muito importante para ele poder dar força, para ele estar todo esse processo. Eu ia te perguntar justamente isso. A presença de um acompanhante durante todo esse processo é muito importante até para ajudar a mãe. Sim, porque assim, o acompanhante ele precisa ter uma estrutura psicológica para passar por todo aquele processo, né? Tem momentos que algumas pacientes ficam um pouco mais agitadas, né? Então, assim, a pessoa que se propõe a ser o acompanhante, até deixar meio claro assim, a lei não é para o acompanhante, tá? A lei é para a paciente e ela escolhe o acompanhante que ela quer. Às vezes não é o pai do bebê. Pode ser a mãe dela, pode ser uma amiga. Pode ser a tia, às vezes é a sogra, né? É quem ela escolher, é uma pessoa, daquela pessoa que ela confia, é aquela pessoa que vai apoiar, que talvez durante aquele trabalho ali que ela está achando que ela não vai mais conseguir, né? Que algumas falam, acho que eu não vou conseguir, que está dando força para ela, né? Então a gente costuma brincar que se fosse fácil não chamava trabalho de parto, né? Como um dia de trabalho cansativo, mas que depois vem a melhor coisa do mundo, é a melhor experiência, que é o nascimento de um filho, né? Então, acho que ela tem que vir para a maternidade tranquila, sabendo que vai ser o parto normal, porque, na verdade, o Ministério da Saúde, ele preconiza, por várias razões, que já foi feito estudos, que é melhor para a mãe e para o bebê, né? Então, ela chegando na maternidade, né, salvo alguns casos que tem indicação de cesárea, ela vai entrar para a realização do processo do trabalho de parto, tá? A gente aguardando que esse bebê venha de parto normal. Se houver alguma intercorrência, o médico imediatamente vai encaminhar para fazer uma cesariana, se for o caso de houver indicação, né? Então, assim... André, e quem que pode participar desse curso? A partir de quantos meses? A gente pede para que venham gestantes acima de 34 semanas, tá? São 10 vagas, né? Então, são 10 gestantes mais 10 acompanhantes, tá? Esse curso é mensal, né? Nós fazemos ele no período da manhã, ele ocorre das 8h30 da manhã até umas 12h30, 13 horas, né? Nós fazemos uma primeira parte, sanando todas as dúvidas delas com relação a que momento que eu vou vir,
como que rompe bolsa, né? O que eu vou sentir, o que é essa contração que eu preciso vir, para ela entender que às vezes ela vem, o médico dispensa, aí ela volta, o médico dispensa, porque o final da gestação é assim mesmo, né, para algumas, né? Quais são os sinais que ela precisa se preocupar e que ela precisa procurar imediatamente. Então, se está sangrando, precisa vir. Não sentiu o neném mexer, precisa vir, porque o neném tem que mexer todos os dias. Então, a gente passa sinais até de alerta, né, para que ela saiba o que pensar na hora e como agir. O curso do mês de janeiro já está com todas as vagas, mas as inscrições para o mês de fevereiro e para os demais meses estão abertas, está aí na sua tela, as inscrições pelo telefone 3226-1507. Andréa, muito obrigado pela sua participação aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço. A gente faz agora um intervalo e na sequência vamos falar sobre olheiros que buscam novos talentos na Copinha. Voltamos já já. O Noroeste foi eliminado, mas Bauru continua com jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Hoje o time do Flamengo encara o Mirassol a partir das 7 horas da noite no estádio Alfredo de Castilho com entrada de graça. Quem ganhar enfrenta na fase seguinte o vencedor da partida entre Corinthians e Juventude. É sonho de muito garoto ser jogador de futebol. Os meninos que têm a oportunidade de disputar a Copinha ganham a chance de ser descobertos pelos olheiros. Veja na reportagem de Guilherme Tavares e Vanderlei de Luca como funciona o trabalho desses observadores. Torcida inflamada, apaixonada. Do começo ao fim do jogo é desse jeito. E olha que nem é time profissional. São as equipes sub-19 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já desclassificado, o Noroeste enfrentou o Flamengo pela última rodada da primeira fase. E ainda assim, as arquibancadas receberam bastante gente para uma tarde de quinta-feira. O estádio Alfredo de Castilho tem capacidade para 18 mil pessoas. Mas para os meninos que jogam a Copinha, mais importante do que casa cheia são os olhares de algumas pessoas que ficam aqui nas tribunas, porque são eles que podem decidir a carreira de alguns destes atletas. De olho no futuro, são para os olheiros que os meninos jogam. Olheiros não. Hoje eles se intitulam observadores técnicos. O Adriano trabalha para o Grêmio. Veio do Rio Grande do Sul para conferir de perto se algum atleta interessa ao clube. Estamos sempre de olho na questão técnica, né? É o que de mais importante. Lógico, nunca deixando também de lado a questão de biotipo do jogador, a questão tática, posicionamento, né? Mas fundamentalmente os aspectos técnicos que são primeiramente observados. Quanto mais jovem, melhor. Pelo tempo que nós vamos ter a condição de trabalhar, porque normalmente são jogadores captados de clubes médios e clubes pequenos. E aí, normalmente, o clube ainda não tem aquela estrutura de trabalho e tal. Então, o Grêmio pretende captar mais cedo justamente para dar essa condição de trabalho ao atleta. O que os olhos veem, a caneta anota. Durante o jogo, ele registra o desempenho dos garotos. Se alguém se destacar, o contato já é feito logo após a partida. A gente faz a primeira abordagem ao responsável pelo clube, né? A gente demonstra o interesse, na maioria deixando encaminhada a possibilidade de a gente assistir o jogo seguinte, aí sim, aí para definir a situação e encaminhar para a coordenação do Grêmio. O Leandro trabalha para o São Paulo, assistiu várias partidas da Copa e encaminha para o clube os detalhes sobre o desempenho dos meninos. Se algum atleta vier a se destacar, né, na partida, a gente relata, né, nesse relatório. E aí, numa sequência de destaque desse atleta, a gente, com certeza o São Paulo irá entrar em contato com a equipe, né, que detém os direitos do atleta, uma futura parceria para estar encaminhando para o São Paulo Futebol Clube, né. Nós temos já de indicação ao São Paulo 4 atletas alojados, né, no clube, né, no São Paulo. Então a gente está aí na expectativa desses atletas estourarem, né? Virarem profissionais e, se Deus quiser, aí, que a maioria tenha vontade de jogar na Europa, na seleção brasileira, né? Essa é a intenção nossa também, porque é gratificante para o nosso trabalho, né? Se um contrato com um grande clube já seria um salto na carreira, imagine sonhar então com a seleção brasileira. Bruno também é olheiro, trabalha para a CBF, avalia atletas que já vestiram a camisa amarelinha. O Flamengo tem alguns meninos que já jogaram o Mundial Sub-15, como o goleiro Thiago. Uma possível futura convocação
também passa pelo crivo dele. A gente já tem uma lista de atletas monitorados, né, um banco de dados, né, as principais equipes formadoras do futebol brasileiro, a gente já tem uma lista com esses atletas, mas naturalmente a gente também acompanha os atletas de outras equipes, de equipes menores, porque a tendência é que os atletas que destacarem nessas equipes menores sejam recrutados, né, ou levados para uma equipe maior, e a gente já tem o monitoramento desses atletas para quem sabe esses atletas venham a ser convocados para as seleções brasileiras de base. São esses olhares que transformam a Copinha em uma verdadeira vitrine. E para os olheiros, uma corrida para descobrir jovens habilidosos. São as apostas de que, nos gramados país afora, seja possível encontrar novos craques e, claro, transformar esses talentos em bons negócios. O Unesp Notícias fica por aqui. Amanhã às 5h30 da tarde a gente volta ao vivo. As reportagens desta edição você pode rever no nosso site. Tchau! Thank you.